Patrocínio Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Olá, está no ar mais um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. Um projeto de mestrado que resultou em um documentário sobre a história do Teatro Municipal de Uberlândia. O Celcices desta semana traz uma crônica que aborda o tema Vida e Morte. No quadro Médicos e Suas Histórias, é a vez do Dr. Elias Izete Domingues. E no Papo Gerais, uma entrevista com o empreendedor de expedições marítimas, Amir Klink. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que permanece. É a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Fernanda Torquato transformou seu projeto de mestrado no documentário Entre Retas e Curvas. Ela entrevistou praticamente todas as pessoas que fizeram parte desta história que durou mais de 20 anos. Eu vim para Uberlândia em 2011 para trabalhar numa emissora de TV aqui. E aí eu comecei a ter contato com aquela história do Teatro Municipal, daquelas obras paradas. Eu sempre passava ali na Rondon e via. E como a minha vida sempre foi muito ligada à arte, eu fiz balé clássico muitos anos, aquilo me incomodava. Eu queria que aquele teatro fosse finalizado logo, para que eu pudesse ver espetáculos ali. Quando eu me inscrevi para o mestrado em Comunicação, Tecnologias e Educação da Universidade Federal de Viçosa, eu precisava de um tema para estudar, né? Um objeto de pesquisa. E aí me veio na cabeça, eu quero estudar essa história do Teatro Municipal. Por que demorou tanto tempo para esse teatro ficar pronto? E aí o mestrado já foi em 2014, as provas em 2013, entrei em 2014, então ele já tinha sido inaugurado. Então eu já tinha assistido apresentações ali e já tinha visto que tinha dado certo, mas eu queria entender o que aconteceu antes. E aí eu pensei em fazer, na verdade, inicialmente um web documentário sobre essa história. E aí acabou que, por conta da quantidade de elementos que tinha nessa história, o meu professor e orientador, Rafael, acreditava que valia a pena fazer um documentário com início, meio e fim. A gente já estava quase que esquecendo já do tanto que demorou. A gente só pensou mesmo na felicidade das pessoas que moram por aqui, quando ele ficou pronto. A pesquisa base foi feita nas páginas do Jornal Correio, mas eu também pesquisei no arquivo, no CEDOC, no Centro de Documentação da TV Integração, e na página da Prefeitura. Fora um livro do Carlos Guimarães Coelho sobre a história do teatro aqui em Uberlândia, de 1909 a 2011, na A Deriva. Além de pesquisar sobre o documentário em si, né? Como fazer um documentário, como dirigir um documentário, como fazer a pesquisa, como escolher suas fontes. Então teve essa pesquisa paralela também do formato. Mas quando eu comecei a pesquisar e eu descobri coisas assim interessantíssimas, do tipo, o primeiro projeto do Teatro Municipal não foi o do Oscar Niemeyer, e eu não sabia disso, tanto que o início da minha pesquisa foi em 89, no ano do projeto dele. Quando eu estava em 2008,
eu encontrei uma notícia no jornal Correio, escrita pela jornalista Renata Neiva, que falava que Saul Vilela, um arquiteto, ia construir um teatro municipal em Uberlândia, e aquele projeto ele tinha reformulado um projeto que ele tinha feito em 78. Falei, como assim? A minha pesquisa não começa em 89, a minha pesquisa começa em 78. Então tem algumas coisas assim que a história foi me cativando. Além da minha intenção de estudar alguma coisa que eu já gostava, a história me parecia muito interessante. E aí eu acho que foi isso que me levou a fazer esse documentário, mesmo não sendo daqui. Eu acho que por ser jornalista também, quando eu encontrava essas informações, eu falei, gente, as pessoas não sabem disso, elas precisam saber disso, precisam entender a história do teatro. Teve um editorial num jornal de 2008, escrito pelo Maurício Ricardo, questionando por que não seria o Niemeyer, que nessa época tinha sido retomado o projeto do Saul. E aí o Maurício Ricardo escreve esse editorial, o título é Por que não o Niemeyer? E eu acho que isso, pelo menos ele me disse que isso fez com que as pessoas parassem e pensassem, gente, por que não o Niemeyer? Então, quando eu descobri esse artigo, eu entendi. Porque primeiro eu imaginei que era só o Niemeyer, depois eu descobri que chamaram o Saul 2 vezes. Depois eu não entendia por que o segundo projeto do Saul não foi para frente. Um dos motivos, porque não foi só esse, talvez tenha sido esse artigo de opinião, esse editorial do Maurício Ricardo. E aí, um mês depois, a prefeitura decide que realmente vai ser o Niemeyer. Então eu fico pensando, como jornalista, uma coisa que a gente escreve pode mudar o rumo da história de uma cidade. A ideia inicial é que ele fosse mais poético, o que acabou não ficando, porque a história, às vezes a gente faz o roteiro, pré-roteiro de um documentário e no fim ele sai totalmente diferente, né? Porque você não tem controle da situação. Mas ele acabou ficando um pouco político, sim, mas não tanto, não é acho que um documentário agressivo para nenhuma das partes, mas ele ficou menos poético do que eu imaginava. O documentário ou a demora nas obras demonstram também não só o descaso com a cultura em Uberlândia, mas isso é uma situação do país todo, né? Não é só aqui que a cultura fica no último plano, né? Eu acho que o documentário mostra que a cultura não é uma prioridade em lugar nenhum. Era uma obra de Oscar Niemeyer, né? Um arquiteto possivelmente mais famoso do país, e não foi para frente. Foram 23 anos de obra até que ele fosse inaugurado, fosse fechado, fosse desinaugurado e fosse reaberto ao público. Então eu acho que, além de ser uma história sobre o Teatro Municipal de Uberlândia, é uma história sobre a cultura no nosso país. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curva é feito todo o universo curva de Einstein. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar,
Ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24.000 talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Você sabe o significado da palavra obstetrícia? Não sei não. Eu sei que é uma especialidade médica, mas não conheço a origem da palavra, não. Quem vai explicar pra gente é o Dr. Elias Izete Domingos, no quadro Médicos e Suas Histórias. Nasci em Uberlândia, em 1948, final de 48, 14 de dezembro. Parece que desde criança eu nunca me vi fora da medicina. Eu brincava, quando criança, de médico. Assim, pedia como brinquedo Pequeno Doutor. E ganhei aquilo na época. Criança, 5, 6 anos, me lembro até de 5 anos, eu já queria... nunca pensei numa outra alternativa. Tive a felicidade, no primeiro ano de vestibular, passar na Universidade Federal de Minas Gerais. E lá cursei meu curso de medicina, fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, no Hospital de Base do Servidor do Estado de Minas Gerais. E daí vim para Uberlândia de volta, para minha terra querida. Quando você faz o primeiro parto, que nasce com você, parto é um milagre da vida, você apaixona por aquilo. E aí você quer continuar fazendo, principalmente quando dá certo. A palavra obstetrícia vem daquela que espera, obstere, latino, aquele que espera. Então, esperavam com mais resignação. No passado eu não peguei essa fase ainda. Internava-se uma paciente no hospital para ficar 3 dias em trabalho de parto, até chegar a hora de nascer. Então tinha aquele conceito de que precisava de nascer. Então tinha a resignação da espera. Hoje nós somos mais imediatistas. É impossível você convencer uma pessoa que ela vai ter aí 12, 15 horas de trabalho de parto. A família, então, te pressiona muito com relação a isto. Hoje, com o movimento que o governo está fazendo no sentido de estimular o parto normal, não só o governo, como todas as associações de ginecologia e obstetrícia, associações médicas, os próprios pediatras, estimulando que esse trabalho de parto seja normal, mostrando que as complicações são menores, tem se aumentado o número de partos normais. Não tem um parto como o outro. Tudo ele tem a sua característicazinha, a reação materna, a hora que você mostra o nenê. Os pais que às vezes hoje acompanham, tem uns que sentem mal na sala, tem outros que não sentem, né? E a reação é muito curiosa. Sempre é uma festa boa. A obstetrícia, gente, é muito gratificante, viu? A obstetrícia não é doença, é um acontecimento social. Então eu mexi pouco com doenças. Eu mexi com acontecimento social, tirar foto,
tirar foto na hora do nascimento, aquela história até recente, essa semana teve isso. Filmagem, né? Então, realmente, obstetrícia é um acontecimento. Nós começamos em 76 no Hospital Santa Clara. É uma história longa de partos, de ginecologia. Eu já ajudei a nascer entre 13 e 14 mil. No meu período de Belo Horizonte, como residente, e no período de Uberlândia. Isto eu já tive lá no começo, lá atrás, naquela época que você estava contando, estava no começo, quantos os colegas médicos mais velhos viajavam. Teve uma viagem lá deles que em uma semana ficou só eu e o doutor Melicérgenes lá, o hospital era pequenininho nessa época, né? E o anestesista, o doutor Rangel. Nós fizemos em uma semana 42 partos, entre parto e cesariana. Literalmente, nós ficamos exaustos de trabalhar. 42 nenês nascerem numa semana não foi brinquedo. Já tive medo de fazer 62 partos. Vamos ver o que Celso Machado traz no Celcices dessa semana? Vamos sim! Nessa semana, ele fala sobre vida e morte, um tema que faz parte da vida de todos nós. No Celcices desta semana, eu abordo um assunto delicado, o conceito de vida, o conceito de morte. Por mais que a gente tente adiar, existe uma realidade da qual pessoa nenhuma consegue escapar. Um dia, a vida acaba. A grande maioria de nós, por mais que tenha consciência disso, nem sempre considera essa premissa em nossos planos e comportamentos. Como se o nosso destino fosse exclusivamente uma decisão pessoal. Especialmente aqueles ligados fanaticamente aos valores materiais, pensam e agem assim. Como morte é um assunto meio tabu, evitamos falar e comentar sobre ele. Bobagem. O que podemos e devemos é refletir sobre a vida, seus valores, beleza e grandiosidade. Acredito que a morte acontece não somente quando a pessoa deixa de respirar, com a falência de seus órgãos. Ela acontece também quando deixamos de fazer planos, de sonhar, de nos encantar e sermos tocados pelo belo, pelo simples, pelo humano. Quantas pessoas estão por aí, andando e circulando, com os batimentos cardíacos e sinais vitais em plenitude, mas mortas por dentro? Porque não foram e não são capazes de influenciar outras vidas, de realizar projetos, de buscar seus propósitos, de alinhar suas atitudes com suas crenças, de fazerem diferença no ambiente em que estão. Já outras, mesmo diante de provações e limitações, são exemplos inspiradores de como o ser humano é capaz de superar tudo quando tem fé, vontade e determinação. Até no último minuto estão aí vivendo da forma que lhes é possível, lutando para viver e valorizando a vida. Outras não estão nem aí para suas idades. Criam e lideram projetos dos quais nunca vão se beneficiar, mas, em compensação, vão fazer que estejam presentes mesmo depois que partirem. Por isso, não me chama a atenção quando vejo em determinados lugares perigosos uma sinalização alertando que ali existe risco de morte. Prefiro muito mais me aventurar por caminhos e projetos que deveriam merecer sinalização oposta, risco de vida. Porque só está vivo quem vive plenamente, quem sonha, acredita, tenta e vai em frente. Viva sua vida intensamente.
Até a próxima. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. E no Papos Gerais, o navegador, escritor e palestrante, Amir Klink. Ele, que é apaixonado pelo mar e pelo mundo, mas o que ele conta na entrevista é como conheceu a cidade de Uberlândia. Olá! Uma das coisas que me incomoda é conviver muitas vezes, em função das minhas atividades, com pessoas extraordinárias cujo conhecimento eu gostaria muito de compartilhar com mais pessoas. E é isso que nós vamos fazer hoje neste nosso bate-papo, gravado de forma totalmente diferente, porque o personagem é simplesmente Amir Klink, um dos maiores navegadores mundiais. Eu tive com ele num evento aqui empresarial e não pude resistir a gravar suas ideias, seus pensamentos e transmitir para vocês. A minha primeira pergunta para Amir Klink foi se mar calmo é bom para fazer navegação. Não tem como ser bom marinheiro em mar calmo e é por isso que para a gente essas viagens em alta latitude são uma grande escola, porque o mar lá no Southern Ocean, né, no Oceano Antártico, é um mar assustador. Não tem espaço para cometer erros, a gente não tem o direito de dormir enquanto não resolver um problema que aparece. E não há esse direito. E numa empresa você não pode exigir isso das pessoas, mas num barco eu posso. Essa oportunidade de conhecer ideias e pensamentos de Amir Klink é muito gratificante. E isto é o que a gente compartilha nessa resposta dele a uma consulta que eu lhe fiz. Eu acho que a característica assim, de comportamento mais importante para alguém navegar pelo mundo, empreender travessias, é a curiosidade, é ter uma espécie de desprendimento e curiosidade para querer entender como funcionam as coisas, como é que... Porque você está sempre aprendendo. Eu tenho mais de 40 viagens para a Antártica, minha conclusão é que eu conheço muito pouco. Tem sempre muito a aprender e eu acho que esse exercício do aprendizado contínuo a gente pratica quando a gente está ensinando, quando a gente está ouvindo e muitas vezes quando a gente está tentando passar ou tentando aprender com terceiros. Eu gosto muito também da experiência de aprender com quem está fora da nossa área. Assim, com quem, por exemplo, tem, digamos, menos formação acadêmica e mais experiência técnica. E com isso a gente transforma em conhecimento o que para outras pessoas às vezes é a experiência do dia a dia, de depender de uma atividade para a sobrevivência. Eu não poderia deixar de perguntar para um navegador como Amir Klink o que o mar ensina. O mar ensina tudo para a gente, não é o nosso habitat, mas é um meio onde a gente tem um grau de imprevisibilidade muito alto. Quando você acha que está tudo perfeito, tudo pode virar um desastre. Quando você acha que não tem chance de sair vivo, de repente tudo acalma. Então, eu acho que esses extremos, assim, eles são muito importantes para você valorizar as habilidades, a competência técnica, aprender com erro também. Assim, dizem, né, que é importante aprender com os acertos, mas é mais sábio aprender com os erros dos outros. E eu acredito nisso.
E a ligação de Amir Klink com Uberlândia? Como ela começou e como ela está? A minha ligação com Uberlândia começou com o Grupo Martins há muitos e muitos anos atrás, eu acho que uns 25 ou 30 anos atrás. Eu vim para uma palestra para o grupo, acabei fazendo muitos amigos, o Antônio Teixeira, que era daqui, foi montar uma loja de conveniência que o grupo queria desenvolver. Eu acompanhei esse projeto durante anos, a gente quase conseguiu autorização para fazer no Cais de Paraty, a gente queria fazer uma loja de referência no Brasil. E aí essa convivência com pessoas daqui só cresceu. Esse fim de semana eu vou ter uma turma de Uberlândia lá no meu escritório, no domingo, que é o único dia livre que sobrou para a gente fazer uma reunião. Gosto muito de Uberlândia e principalmente dessa cultura empreendedora e essa visão cosmopolita que uma cidade de interior do Brasil compreendeu. É uma cidade que estrategicamente é o centro do país. E estranhamente essa visão ela se expandiu para todos os negócios aqui, para todas as pessoas daqui. E aí, no final, uma provocação. Ele teria coragem de formar um grupo de uberlandenses para fazer uma viagem na Antártida? É só juntar a turma aí que eu levo, não tem problema não. Aliás, a gente tem na Marina, curiosamente, o maior número de clientes nossos é de Minas Gerais e do interior de São Paulo. É muito engraçado. Os mineiros têm um valor muito grande pelas coisas do mar. Bem, até a próxima, né? E tomara que a gente possa trazer outras pessoas brilhantes para também acrescentar aqui no nosso Uberlândia de ontem e sempre. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração, se veio pra cá é devoção, paixão pela nossa terra. Patrocínio Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.